noite. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Pro, tudo bom. Eu lembrei agora de uma frase, não é tudo bom de melhorar, vai melhorar tudo, né? Com certeza, bom de melhorar mesmo, viu? Coisa não tá. Isso! Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pessoal, mandem aí no aviãozinho para quem está no bate-papo, para o grupo da família, porque essa live aqui é precisa, principalmente nos dias de hoje. Ontem tivemos o Babalorixá e colega também antropólogo da PRO, o Rodinei William. A live bombou e essa também vai bombar também. Quem é Patrícia Navarro? Vou apresentar essa, eu chamo ela de bússola, né? Porque eu tive o prazer de ser aluno dela e eu realizei junto com outros colegas um projeto lindo e a gente teve ela como bússola, né? Então, já é de casa. Patrícia Navarro é professora do DCHF da UFES, área de conhecimento e antropologia. Ela coordena o projeto de extensão Antropologia dos Povos Indígenas, PROEX-UFES. É coordenadora também do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste, Anjuca DCHF UFES. Primeiramente, Pro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. E pode fazer sua introdução sobre o tema, e que o tema de hoje é Cultura e Identidade dos Povos Indígenas do Nordeste. Por que, Pro, a gente é preciso falar sobre esse tema? Bom, primeiramente, boa noite a Felipe, a todos, né, que estão online. Para mim é uma alegria, foi um prazer, né, assim, poder participar. Eu nunca fiz uma live na minha vida, é a primeira vez, né, por conta do convite de Felipe, né, eu assim, me motivei, né, a fazer essa live. Não sou muito afeita a coisas assim, tecnológicas, mas enfim. Eu convidei assim, aceitei o convite de Felipe, né? Felipe é um querido, foi meu aluno na disciplina Cultura Brasileira, né? A gente fez um trabalho lá, né, em conjunto com a disciplina e fez muito sucesso, foi muito bom. E daí, então, a gente passou a ter um contato mais próximo, né, a partir dessa disciplina. Né? E assim, os alunos de letras, os estudantes são sempre muito queridos. Eu tenho alunos de anos que são meus alunos, que até hoje eu tenho contato. Então, para mim, estar hoje aqui é uma alegria muito grande, né? Então, assim, por que essa importância de falar dos povos indígenas? A gente está no abril, né, chamado Abril Indígena, que é um mês Sim. de luta, na verdade, não de comemoração, mas de luta com relação a todas as demandas dos povos indígenas, né, do Brasil. Eles não consideram esse mês um mês comemorativo, o mês de abril, 19 de abril, mas um mês de mobilização. Eles passaram todo esse mês mobilizado, mesmo com essas questões da Covid, né? Eles ficaram mobilizados. Hoje, o ATL, o Abril Indígena, né? A Mobilização Nacional Indígena acabou, acho que agora à tarde em Brasília, eles sempre online, né? Eu estava sempre recebendo aqui as lives das lideranças do Brasil inteiro. Então, é importante a gente trazer também aqui nesse momento, né? Vocês já falaram das religiões de matriz africana, de outras vertentes. Acho interessante a gente trazer também essas questões envolvendo os povos indígenas, né? Falar um pouco de modo geral e depois falar mais especificamente dos povos indígenas do Nordeste. Certo, pronto. Uma pergunta inicial. Lembrando, pessoal, que podem mandar perguntas, mas a gente vai verificar pelo horário, porque o Instagram ele barra com 1 hora, né? Então, a gente tem que fazer uma flexibilização disso tudo. Primeira pergunta, Pro. Quantos são os povos indígenas do Brasil hoje e no Nordeste também? Uns dados sobre isso. Quantos são a população Pronto. indígena no Nordeste e no Brasil? Assim, de modo geral, né, os dados que a gente tem do Instituto Socioambiental, da própria FUNAI, né, os dados geral dos povos indígenas como um todo, são cerca Sim, de 254 povos, né, sim, espalhados por todo o Brasil, falantes de mais ou menos 180 línguas, né, assim. Eles já sim. falaram muito mais no início da colonização, quando os portugueses chegaram aqui, mas devido a uma série de questões que a gente também vai falar aqui, o número é uma diminuição muito grande, né, do número de povos indígenas e aí, consequentemente, das suas línguas também. Os povos isolados, quem são e onde estão? Eu lembro que sempre na TVL, sempre procuram passar documentários, né? Eu sempre até mando para a Pro, eu acho bacana isso da programação da TVE, da TV Educativa Baiana, que ela leva esse documentário sobre diversos assuntos, tem muitos no Netflix. Mas os povos isolados, onde estão? Quem são? A senhora poderia dar uma breve reflexão sobre isso?
Existe assim uma questão interessante com relação aos povos isolados, né? Porque quando se fala em povos isolados, pensa-se que eles são realmente super isolados, tanto que às vezes alguns documentários, os da TVE não, mas os outros de outras emissoras Hum, costumam fazer um sensacionalismo muito grande, né? Os hum, as cavernas, aqueles povos como se fossem assim pessoas nunca antes contactadas, quando na verdade não é bem isso, né? Os povos indígenas, mesmo os isolados, né? Eles têm um contato, mesmo que seja com indígenas que já têm um contato. Eles não são totalmente isolados, eles são isolados na medida em que a FUNAI, a partir de um determinado período, deixou de contactá-los forçadamente. Né? A FUNAI agora, a Fundação Nacional do Índio, só faz contato com esses sim. grupos a pedido deles, por questões de medicamentos, por questões quaisquer que eles queiram, né? Mas só quando eles querem, quando eles acionam o Estado brasileiro, mesmo que através de outros povos, para poder fazer esses contatos, né? A gente estima hoje, né, o Instituto Socioambiental, o ISA, ele estima que a gente tenha mais ou menos 70 povos, evidências de povos isolados, né? Evidências de povos isolados. Às vezes, assim, em incursões na floresta, geralmente na floresta amazônica, se encontra resquícios de casas, de habitações, de Sim. artefatos. Então, assim, estima-se mais ou menos 70 povos isolados. Mas a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, identificou 22 desses povos, 22 contactados pela FUNAI, já identificados pela FUNAI. Né? E esses povos estão. Tem até uma questão: eles são isolados ou Sim. eles são resistentes? É como se eles tivessem uma resistência ao contato com a sociedade nacional. Eles não querem ter o contato com a gente, né? Com a sociedade nacional. Sim. Você poderia falar um pouco para a gente sobre a diversidade dos povos indígenas e a importância deles para a humanidade? Bom, assim, os povos indígenas eles têm uma importância imensa, né? Assim, no mundo inteiro, tanto povos indígenas como a gente entende aqui na América, os chamados ameríndios, Uhum. como os aborígenes, entre aspas, que estão no mundo inteiro. Os aborígenes australianos, né? Vários grupos étnicos que estão espalhados pelo mundo. A Sim. principal importância que eles têm é a preservação das suas culturas e com isso, a diversidade no mundo, né? O mundo só tem a diversidade que tem por causa da preservação das culturas. E os povos indígenas são responsáveis por essa imensa variedade, os povos nativos, né? Aborígenes, né? Originários, eu gosto mais desse termo Sim. originário, de cada continente, eles são responsáveis pela imensa diversidade. Aqui a gente tem uma diversidade de 254 povos indígenas, né? É um estado pluriétnico, o Brasil. Isso representa uma diversidade imensa, né? Uma riqueza cultural muito grande, porque eles são muito específicos, né? Cada qual tem a sua cultura, cada qual tem a sua língua, tem os seus modos de pensar, tem a sua cosmologia, e só por isso, né? Isso por si já dá a importância deles para o mundo, né? Para a gente e para o mundo. Eu lembro muito daquela aula que uns alunos levaram para a gente, aquelas expressões, né, africanas que a gente falava, né? Eu me remeteu a isso, né? Como as línguas, né, trazem para a gente isso no dia a dia, né? Uma coisa muito Exatamente. Coisas que a bacana. gente nem sabe, né? Coisas que a Isso. gente sabe que é do nosso cotidiano, mas na verdade é do nosso cotidiano. A influência das línguas iorubá no português brasileiro, né? Que a gente trabalhou com isso. A mesma coisa as línguas indígenas, um monte de coisas que a gente fala no nosso cotidiano são das línguas indígenas, né? Mas é interessante a gente ver que a importância deles não é só por isso. Isso são contribuições muito importantes, mas Sim. assim o próprio modo de viver deles é importante, por exemplo, para a preservação ambiental. Se não fossem os Sim. povos indígenas, eu acho que metade da Amazônia já não existiria mais, né? Assim, é bem complicado isso, né? É Eles precisam resistência, existir né? por causa disso. Resistência. Quais são as especificidades dos povos indígenas do Nordeste? Agora a gente chegando mesmo ao tema, a sua cultura, a sua identidade, a territorialidade. Você vai poder explanar um pouco para a gente sobre os indígenas agora do Nordeste, exatamente? Bom, os povos indígenas do Nordeste, em primeiro lugar, eles foram os primeiros, né, a entrar em contato com o Hum. colonizador.
Então, Sim. assim, a cultura deles sofreu um impacto muito grande, um impacto cultural, um impacto das epidemias, né? No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um Sim. impacto muito grande. E um impacto fenotípico, né? Também, claro, genético. Eles não poderiam ser iguais desde 1500 até hoje. Eles não têm como ser. Então, eles têm uma variedade muito grande, os povos indígenas, tanto do ponto de vista da sua aparência física, quanto da sua cultura. Assim, eles têm a diversidade. Mas também tem muitas coisas em comum. Né? Os povos indígenas, por exemplo, do Nordeste, tem questões que eles congregam, assim, o modo de cultuar os encantados é muito Sim. parecido, né? Assim, por exemplo, aqui na Bahia, no sul da Bahia, eles cultuam os encantados, no norte da Bahia, no nordeste da Bahia, no Nordeste como um todo, na região Nordeste, né? Eles cultuam os encantados. Só que o modo de cultuar os encantados é diferente, né? Alguns, por exemplo, utilizam o tabaco, né? O fumo, para poder chamar os encantados. Outros, já aqui no sul da Bahia, não utilizam tabaco, eles utilizam incensos, eles utilizam a própria dança do toré. Né? Alguns chamam toré, outros chamam porancim. No sul da Bahia, os Tupinambá, por exemplo, de Olivença, chamam porancim, que é uma dança, né? Um Sim. ritual para entrar em contato com os encantados. Os Pataxó, do extremo sul, chamam auê, né? Então, o toré é muito difundido, é um ritual que faz parte do modus vivendi mesmo, da cosmologia dos índios do Nordeste. Né? A utilização de plantas, como a jurema, por exemplo, a Sim. jurema é considerada uma planta sagrada, né, para eles. Então, é através dessa ingestão da jurema que eles entram em contato com esses seres sobrenaturais, que são para a gente sobrenaturais, mas para eles não. É parte da cultura deles, né? Uma outra especificidade dos povos indígenas do Nordeste é essa questão da identidade, da luta pela identidade. A partir de um determinado Sim. período da história, anos 70, vamos dizer assim, a gente tem uma explosão desses ressurgimentos étnicos, né? Que são nada mais, nada menos que esses povos dizendo, não, a gente está aqui desde 1500, a gente tem direitos. E a gente vai atrás desses direitos. E aí começam a reivindicar a FUNAI, os órgãos indigenistas, esses direitos, direito à terra, direito à saúde, direito à educação, e aí começam a ser vistos com maus olhos, né? Poxa, mas esse pessoal nem cara de índio tem, está aqui Sim. querendo dizer que é índio, como se o Sim. fenótipo fosse Vou o mais te importante. declarar. Sim. O mais importante, na verdade, e quando não é. A cultura é muito mais do que o fenótipo. Às vezes o indígena, ou qualquer pessoa que esteja, ela não tem um determinado fenótipo que a gente espera, né? O estereótipo, por exemplo, do índio quer que ele tenha, aquele cabelinho liso, aquela franjinha cortada, mas ele se Sim. identifica como índio, porque ele veio de um território, ele tem uma trajetória, tem uma ligação ancestral com aquele lugar. Então, os índios do Nordeste passam por processos que a gente chama ressurgimento étnico, alguns chamam também de etnogênese, né? Eu não gosto de Sim. etnogênese, porque etnogênese é como se tivesse surgido do nada. Do nada eles apareceram. E não é assim. São trajetórias de luta de centenas de anos, né? Que levam eles a se fortalecerem para correrem atrás e buscarem seus direitos, né? E o maior deles é o direito à terra. Então, essa é uma das características dos povos indígenas do Nordeste, né? Essa luta pelos direitos, vamos dizer assim, essa exacerbação da identidade, assim, para mostrar, não, a gente é índia, a gente não tem aqueles sinais de identidade no nosso corpo, mas a gente Sim. é indígena, a gente dança de tal maneira, a gente se veste de tal maneira, a gente se pinta, a gente tem os nossos sinais diacríticos, que a antropologia chama de sinais diacríticos, né, que são as marcas identitárias que um povo aciona para poder mostrar que tem uma identidade, né? Então, eles têm muito isso, os povos indígenas do Nordeste. Próximo, se quiser beber uma água, pode beber aí. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta, que a pergunta agora é quente. Como é que a senhora vê, senhora, cidadã, antropóloga, como vê o governo Bolsonaro, como é que ele está lidando com as políticas relativas aos povos indígenas? Vixe, Maria, misericórdia, viu? Meu Olá, Deus, aqui, ó, para passar depois que eu falei.
muito triste, né? Assim, muito triste. Ele, desde a campanha que ele disse, né? Ele não vou no meu governo, nenhuma terra indígena vai ser demarcada. Ele já anunciou, ele disse que isso não ia acontecer. E a FUNAI está completamente sucateada. A FUNAI já era problemática, a FUNAI está muito mais sucateada. Né? Agora, para vocês terem uma ideia, em meio a essa pandemia, ele baixou um decreto dizendo que todas as terras indígenas que estão em processo de regularização vai suspender esses processos e quem quiser adquirir terras dentro dessas terras pode adquirir, porque elas não estão ainda homologadas pelo governo do estado, então isso é possível. Eu falei hoje com uma colega do MPF, né, do Ministério Público Federal, ela disse que os procuradores correram, a sexta Câmara do Ministério Público, que é a Câmara que lida com as minorias, entre aspas, né, sociais, Sim, povos indígenas, quilombolas e tal, vai entrar com uma, como é que eu posso dizer, uma ação, na verdade, para quebrar esse decreto, né? Vamos dizer assim, fazer com que esse decreto caia, né? Porque é totalmente inconstitucional. Porque se uma terra ela está em processo de regularização, mesmo que o governo, né, não tenha assinado a portaria que declara ela terra indígena e que homologa ela como terra indígena, ela é terra indígena, ela está passando pelo estudo, entende? Então ela não pode. Só depois de tudo, se o presidente não assinar essa homologação, aí se vê o que faz, né? Mesmo assim, isso ainda tinha muita água para correr embaixo dessa ponte. E ele fez isso, né? A gente está vendo, nesse momento de pandemia, aldeias sendo invadidas, para você ter uma ideia, líderes sendo ameaçados, líderes sendo mortos, terras sendo invadidas, garimpeiro invadindo terra indígena. Eles estão se aproveitando, né, desse momento, os aliados do governo Bolsonaro, né? A bancada ruralista e seus asseclas estão querendo entrar com tudo assim para destruir os povos indígenas, né? E esses estão assim, os povos indígenas estão muito atentos, né, e muito combativos com relação a isso. Eles não estão parados, não. Assim, eles estão denunciando. A todo momento a gente ouve, né, denúncias. Olha, a gente denúncia e tal. Mas tá muito difícil, viu, Felipe? Muito difícil. Eu acho que assim, é sem precedentes. O que esse governo está fazendo em todos os setores é sem precedentes, né? É uma defasagem muito grande mesmo. É muito triste o que está acontecendo. Um retrocesso, né? Muito está usando essa palavra, infelizmente é a verdade. Com relação à criminalização dos povos indígenas, o que a senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, os povos indígenas eles sofrem uma criminalização histórica, né? A gente tem uma série de personagens na história dos povos indígenas que apontam para isso, para essa criminalização, né? Eu trabalhei muito tempo com documentos históricos, né, no Arquivo Público aqui de Salvador, e a gente via nos documentos históricos essa criminalização, assim, líderes indígenas que queriam apenas que os direitos fossem respeitados e se expressavam com relação a isso, serem criminalizados, chamados de bandidos, chamados de marginais. Né? A gente tem um que eu lembro do século XIX, era o Félix Baitinga, aqui na região de Pedra Branca, a antiga região de Pedra Branca, que fica aqui no Recôncavo Sul, que foi muito criminalizado, né, por fazer, vamos dizer assim, levantes na região para poder assegurar os direitos à terra. Teve o Manuel Ribeiro, no extremo sul da Bahia também, que foi criminalizado. Teve o Marcelino, o Caboclo Marcelino, né? Que foi tema, inclusive, um dos temas, um dos meus, vamos dizer assim, focos de pesquisa aqui entre os Tupinambá, no sul da Bahia, né? Foi um líder que atuou de 1926 a 1936, lutando para que a Olivença não seja ocupada pelos brancos, né? E ele foi chamado de Lampião Tupinambá, o Lampião do sul da Bahia, o Bugre, o assassino, tudo de ruim era atribuído a Marcelino, né? E na contemporaneidade a gente tem o Babau aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia a gente tem o cacique Babau que virou uma liderança que tem uma notoriedade nacional, justamente por isso, por essa atitude combativa, né? De dizer o que ele pensa e colocar que a principal coisa, a principal reivindicação deles é justamente a terra, o direito à terra. E eles se colocam de uma maneira muito contundente, né? Muito forte. Então ele teve várias prisões, foi criminalizado, de assassino, né? Tem Eu, aquele infelizmente, documentário, né, que a gente assistiu,
Tá no Netflix, não é, Pro? Retorno da Terra. Não, tá no YouTube. Tá no O retorno, YouTube. a gente assistiu o Retorno da Terra do Pinambá. Eu acho que foi esse da Daniela Foi, lá, foi da isso. um maravilhoso, que fala E fala justamente da sobre isso, sim. criminalização do Babau e da retomada das terras, né, pelos Tupinambá. É um pouco Uma isso. coisa. Então, essa criminalização é terrível, né? Eles são tidos como bandidos, formadores de quadrilha. Babau tem uma lista corrida, uma ficha corrida, assim, das maiores, assim. Nada foi provado, mas ele foi preso algumas vezes, a irmã foi presa, os irmãos também, assim, por simplesmente estarem reivindicando os seus direitos, né? É muito triste, mas é uma realidade e isso acontece no Brasil inteiro. Eu estou falando aqui do Babau, aqui na Bahia, mas isso acontece com Sim, vários no Brasil inteiro. sim. O nome do documentário, para eu pedir para o pessoal escrever aqui na tela, como é o nome, Pro? Você poderia repetir? O Retorno da Terra Tupinambá. O Retorno da Terra, É, Tupinambá. Tupinambá. A próxima pergunta, Pro, que eu quero fazer para a senhora é sobre o ingresso do. É uma coisa muito bacana, né? O ingresso dos indígenas nas universidades, né? E a gente vê isso dentro da nossa universidade, que eu estudo. E o que é que eles enfrentam, né? Quais são as dificuldades? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, os povos indígenas, desde 2007, né, a UFES admite estudantes indígenas e quilombolas também no seu corpo docente, né? Sim. Então, assim, uma política afirmativa interessante, tudo, a gente tem uma residência indígena, desde 2010 a UFES conta com uma residência indígena, mas, assim, ainda assim, os estudantes indígenas ainda atravessam situações muito complicadas dentro da universidade, né? Justamente porque a universidade ela não está ainda preparada para recebê-los, né? Esses estereótipos são cobrados a eles assim cotidianamente, né? Assim, por que você não tem cabelo liso, né? Por que sua pele é negra? Você não é índio. Mas por que você está aqui Sim. vestido de roupa comum como a gente? Ah, se você é índio, eu sou mais índio do que você. Coisas desse tipo, né? Então, o estereótipo do índio dentro da academia, e não só alunos, estudantes, por parte de professores também, né? E isso é muito complicado, né? Assim, eles têm que o tempo todo ficarem provando o que é ser índio, por que eles são índios, por que eles se consideram o que é ser índio, né? O que é ser índio. Teve até um menino uma vez que chegou para mim e falou que ele nunca precisou ser tão índio quanto dentro da universidade. Porque na aldeia dele ele não precisa ficar o tempo todo provando, né, que ele é índio. Dentro da universidade ele tem que fazer isso, né? Para poder os outros responder as perguntas do cotidiano da universidade. Uma outra coisa, as políticas afirmativas, elas Sim. precisam se reforçar, elas precisam se adequar, né? Porque as políticas afirmativas, às vezes, elas vêm num pacote, mas elas precisam ter uma certa flexibilidade, por exemplo, né? Para uma série de coisas, assim. Eles têm especificidade, muitas especificidades. A criação A Pro estava falando sobre políticas afirmativas e travou. A live travou para vocês ou só travou para mim? A própria Patrícia saiu, eu vou aqui novamente convidar ela. Continuem, olha aqui. Continuem aí. André Araújo, cadê? Patrícia. Essa é competente, oxe, é mesmo. Deixa eu chamar de novo a Pro. É aqui mesmo, gente. Aqui a internet não é Globo News, não. A internet é da gente. Vocês estão me vendo normal? Hã? Sim, obrigado. É... O celular dela? Não diga isso não, menino. Deixa eu ligar aqui pra Pro, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui descarregou nada, menino. Oxi, aqui é massa. Tá indo.
Ô, Felipe, é importante. Sim, pronto. Perguntaram aqui se tinha descarregado o celular. Eu falei, não, descarregou não. Oxe, aqui é massa. A senhora estava falando sobre as políticas afirmativas. Sim, então assim, elas precisam se adequar melhor, né? Elas precisam ter Sim. uma, uma postura mais, vamos dizer assim, flexível em alguns momentos, né? Para entender que esses povos eles têm especificidades. A residência indígena, por exemplo, ela foi criada porque eles não tinham como conviver numa residência onde eles não podiam fazer os seus rituais, porque os rituais envolviam uma série de coisas que ia, de alguma forma, incomodar os outros estudantes, né? Eles têm um convívio diferenciado. Então, eles precisaram ter essa residência indígena. Eles precisavam, por exemplo, ter liberação em certos períodos do ano para irem fazer seus rituais nas aldeias e depois retornarem e terem essas faltas compensadas de alguma maneira, trabalhos direcionados, porque é necessário que eles viajem, muitos deles, não todos, mas muitos, para fazer esses rituais, né? Então, tem uma série de especificidades. A UFES tem, eu não posso dizer que não tem, porque tem, a UFES tem tentado, ao máximo, né, fazer com que essas políticas afirmativas sejam implementadas, mas ainda precisa muito mais compreensão do corpo universitário como um todo, dos colegiados, das áreas, dos departamentos, para entender o que são essas pessoas, por que eles são diferentes e por que eles precisam de uma atenção diferenciada, entendeu? Nesse sentido. Mas acho que tem um longo caminho a percorrer aí, né? E a gente, eles estão resistindo, né? Eu sou parceira nessa resistência, mas eles estão resistindo bravamente. Inclusive, em falar em departamento, a nossa diretora do departamento, professora Norma Lúcia, está aqui assistindo a live, viu? Oh, que legal! Ah, ela mesmo, é que eu tô vendo. Não, ela botou aqui, não quero participar, não. Cliquei sem querer. Fique tranquila, é só um convidado por vez. Uma hora a senhora vem, viu? Por falar nisso, vamos dar atenção aqui um pouquinho para os nossos live espectadores que mandaram pergunta aqui. A Moni Silva pediu para a senhora falar um pouco sobre diversidade religiosa indígena. Bom, os povos indígenas, eles têm, né, um leque de, assim, uma variedade vamos dizer assim, religiosa, né? A gente tem, agora sim, eles são, grande parte das vezes, muito reservados com relação a isso, né? A gente não Sim. sabe, assim, muito especificidades. O povo Tuxá, por exemplo, eles têm o que eles chamam da ciência, né? A parte onde eles invocam os encantados e têm os seus rituais, mas é reservado. A gente não tem contato. A gente tem contato, às vezes, com o toré, mas é o toré que é mais festivo, não é o toré, vamos dizer assim, dos rituais particulares deles, o que eles chamam de particular. Né? O Suniô tem um ritual, alguns rituais, né? E um principal que eles chamam de Ouricuri, o Funiô de Pernambuco, né? Que eles fazem um ritual onde só os homens participam, né? E eles têm a iniciação desses meninos meninos, né? Ainda crianças, Sim. e é vetado, assim, qualquer participação desses rituais, né? A gente tem nos Pancararu, que a gente chama de praiá, né? Que são, vamos dizer assim, expressões religiosas. O praiá é como se fosse, não é igual, mas é semelhante a um encantado, né? É um ser que ele veste uma roupa de fibra, assim, e que para os Pancararu, eles são mestres encantados que estão ali. Não é a pessoa que está ali embaixo daquela roupa, são os mestres encantados, os seres encantados, né? Então eles pedem aqueles seres encantados, tanto os Tuxá como os Pancararu, cada um da sua forma, né? Que esses encantados os guiem na sua vida, tanto a vida pessoal como a vida espiritual, a vida política, né? No sul da Bahia, eles têm também os encantados, os Tupinambá da Serra do Padeiro. Sim. Eu estudei, a minha dissertação foi sobre os Tupinambá, a religiosidade dos Tupinambá da Serra do Padeiro, né? Então, no dia 20 de janeiro, de 19 para 20 de janeiro, eles fazem a festa de São Sim. Sebastião, e nesse dia eles consideram que os encantados, eles saem das suas moradas, na mata, nas locas de pedra, e vêm para o centro da aldeia dançar com eles, né? E aí é um momento em que eles têm contato com esses encantados e eles podem pedir coisas a esses encantados, eles reverenciam esses encantados. Então, é muito diversa, né, a religiosidade dos povos indígenas, mas assim, interessante que os encantados sempre estão presentes.
cultuados de maneira diferente, mas sempre estão presentes, né? E eles são vítimas de preconceito também por causa dessa religião, muito, 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 muito. Assim. Considerado coisas do demônio, quando as igrejas evangélicas, sobretudo, entram, né? Isso acontece muito. É bem complicado isso. Tem até uma pergunta correlacionada com esse assunto, que foi o Rafael que fez. Me perdoe que eu estou com a câmera aqui, porque eu estou tendo que enxergar aqui a pergunta. O missionariado cristão tem aumentado? Quais as implicações dessa prática? Você tem algo a dizer sobre isso, Pro? Olha, tem agora com esse governo Bolsonaro, né, eles estão querendo, de qualquer forma, botar as missões dentro das aldeias, né? Sobretudo evangélicas, né? Porque os católicos não fazem, não estão fazendo há muito tempo isso, né? Sim. Muito pelo contrário, assim, a gente tem que ser franco e dizer o que é que acontece. Agora eles estão querendo, tem se eu não me engano, eu li agora recente, porque é tanta informação que a gente perde, mas eles estavam agora, nesse momento de pandemia, mandando grupos evangélicos, incentivando grupos evangélicos a entrarem, né, em aldeias. E a própria pessoa que está à frente da FUNAI atualmente, se eu não me engano, tem uma vertente também religiosa, né, e prega essa questão de, vamos dizer assim, catequizar os índios, né, converter os índios. Tudo farinha do mesmo saco, Pro. É tudo ligado a Bolsonaro. Não sei se eles ainda estão. É muito triste, né? Assim, a gente já está numa fase, a gente está num tempo que a diversidade cultural já se sabe que não se deve fazer isso há muito tempo, né? Muitas igrejas, inclusive evangélicas, já se deram conta disso. Outras vertentes mais radicais acham que a todo custo tem que converter os índios, né? O que os índios pregam é coisa do demônio, é isso, é aquilo, e aí fica difícil. Agora, tem aldeias que vetam a entrada de igrejas evangélicas, algumas. Né? Até pouco tempo, eu não sei se está assim agora, mas o Tupinambá da Serra do Padeiro não viam com bons olhos a entrada de igrejas evangélicas, justamente porque o indígena muda, né, a visão de mundo dele, né? E aí isso causa um impacto na cultura muito grande, né? Muito grande mesmo. Teve uma pergunta aqui da caixinha de perguntas para a senhora, que perguntou, boa noite. A professora Patrícia, quando era aluna, em que momento ela decidiu caminhar pela antropologia? Essa história é longa, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. É arquivo confidencial. Eu já entrei na universidade querendo fazer antropologia, né? Quando era adolescente, eu gostava muito de história, mas eu não sabia que existia antropologia. Eu fiz peças na escola falando sobre escravidão, sobre indígenas, assim. Eu amava essas coisas todas, né? E amava letras também. Eu fiquei na dúvida, eu faço letras ou faço história, né? Aí depois eu tinha ciências sociais. Sim. E aí, dentro de ciências sociais, tinha antropologia. Aí eu me apaixonei. Aí vi uma jornada de formação profissional na UFBA com o professor Antônio Câmara. E ele falava do curso de ciências sociais. E eu assisti, eu falei, não, é isso que eu vou querer. Aí, quando eu entrei na universidade, na minha primeira matéria de antropologia, eu peguei com um homem maravilhoso, assim, que foi o professor Pedro Agostinho da Silva, que foi o meu orientador, um homem querido, que estudou povos indígenas, ele estudou os índios do Xingu, né, na região do Mato Grosso ali. Sim. E ele dava aula, a gente ficava apaixonada, assim, porque ele era uma pessoa maravilhosa, um senhor, já aquele cabelo branco, a barba branca, aquela bengala, assim, e ele suscitava na gente as melhores coisas, assim. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa, né? Hoje ele tem um problema de saúde, ele tem um tipo como se fosse Alzheimer, assim. Eu não sei bem se é Alzheimer, mas é um tipo de coisas como essa. Ele não lembra mais, assim, das coisas. A gente fica, inclusive, muito triste por isso. Mas ele, como professor, era uma pessoa querida, maravilhosa. E ele me convidou, ainda no meu segundo semestre, para fazer parte do PNEB, que é o Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro. E aí, desde lá, eu estudo povos indígenas, né? Desde lá. E guardo ele no meu coração. Bacana, Pro. Oi, Pro, tem uma coisa aqui. Foi o Vini Rios. Olá, Pro.
Fui seu aluno no curso de Geografia. Aproveitando o tema, qual a relação dos povos indígenas com algumas ações da Igreja Católica, como os sinodos, a exemplo do Sinodo da Amazônia? Ele quer saber sobre o Sinodo da Amazônia. Olha, os povos indígenas, eles sempre têm, né, uma relação, assim, com essa questão católica, né? Sim. Assim, eu não poderia dar muitos detalhes sobre essa coisa do Sínodo da Amazônia, porque eu não tenho muita proximidade, mas, assim, em alguns momentos, essas crenças dos povos indígenas, elas se mesclam com algumas coisas católicas, né? Sim. Porque, por conta da colonização, das próprias missões jesuíticas, né? Que colocaram também a religiosidade católica na vida dos indígenas. Então, aí às vezes, mas eles têm uma parte deles que é católica. Hoje em dia, a gente não pode separar disso. Os que estão isolados se procura não contactar, mas os que já vêm e já trazem essa Sim. característica dessa religiosidade cristã, eles não são menos índios por isso, né? Por exemplo, os Tupinambá da Serra do Padeiro cultuam São Sebastião. A festa onde os encantados descem é a festa de São Sebastião, que é um santo católico. Mas eles não são Sim. menos índios por isso. Né? Os Caimbé de Massacará, né? Por exemplo, eles festejam o Divino Espírito Santo. Eles fazem a novena do Divino Espírito Santo, da bandeira do Divino, mas tem as representações indígenas dentro, né? Os Tuxá de Rodelas têm a festa de São João Batista de Rodelas, mas eles dançam toré dentro da igreja, a coisa mais linda do mundo, eles dançando toré dentro da igreja, na frente do altar, né? Então tem essa mesclagem, eles não são menos índios que isso, eles incorporaram a religiosidade católica, mas eles não têm eles não são menos índios por causa disso, entende? Como o Covid-19 está afetando os povos indígenas, Prosa, podia trazer uma explanação para a gente sobre isso, que é algo muito preocupante, né? Que pouco a gente vê falar nos jornais do horário nobre, do prime time das TVs, falar sobre isso. Eu até procurei ver, não vi tanta coisa. Só poderia falar um pouco para a gente sobre isso? A gente está tendo muita preocupação, né? O Covid-19, os povos indígenas, eles têm uma resposta imune muito menor do que a gente a Sim. essas doenças infecto-contagiosas, né? Um dos principais problemas, inclusive, da colonização, que dizimou centenas e centenas de povos indígenas, foi justamente esses inimigos invisíveis que são os vírus, né? A varíola teve um efeito devastador aqui no Novo Mundo, né? E, inclusive, contaminações propositais por varíola, né? A gente tem relatos de cronistas e viajantes, o Márcios, por exemplo, os Pix e Márcios, eles Sim. falam de roupas serem propositadamente, roupas infectadas com varíola serem propositadamente colocadas dentro de lugares assim na mata e tal, para que os indígenas vissem aquilo, pegassem, vestissem e se contaminassem, né? Então, eles são muito sensíveis a esses patógenos, muito sensíveis. Então, é muito preocupante. Eu assim, tenho acompanhado quase que diariamente os boletins da CESAI, que é a Sim. Secretaria Especial de Saúde Indígena, e a gente tem, assim, na Amazônia, no estado do Amazonas, a gente tem um número alarmante, né? Eu ontem vi uma notícia que na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, que tem uma concentração indígena muito grande, já tem um número considerável assim de casos, né? Assim, eu peguei aqui o último boletim da CESAI, né? Ele diz aqui, os casos suspeitos, 30, isso em todo o Brasil, né? Casos confirmados, 101. Casos descartados, 200. Curas clínicas, 63. E óbitos, 4, né? Mas, assim, como é uma doença que se propaga com muita facilidade, eles são um grupo de risco, eles têm, tanto que eles estão dentro desses programas de H1 para vacinação de Sim. H1, Sim. essas coisas. Então, é muito triste. Agora, sim, eles estão fazendo barreiras sanitárias, a CESAI, os DICEIs, né, que são Distritos Especiais de Saúde Indígena, estão atuando. Tem muitos problemas, porque a gente tem o Ministério da Saúde, do jeito que todo mundo está vendo aí, horrível, né? Assim, uma coisa assim absurda, genocida, então assim é muito, muito preocupante. Os povos indígenas estão fazendo o que eles podem. A Serra do Padeiro mesmo, outro dia, colocou uma barreira sanitária para evitar, porque lá Ilhéus e Itabuna está assim de caso. Sim.
E eles estão em Buerarema, que é ali pertinho. Então, eles botaram uma barreira, aí a prefeitura de Buerarema mandou tirar a barreira, a polícia militar foi tirar a barreira, o cacique foi lá, falou, as lideranças. Aí eles fizeram um meio termo para medir a temperatura dos que estavam trafegando. Tem um controle, né? Tem um controle ali, porque é uma rodovia que corta a terra indígena, né, praticamente. Então, é muito complicado. Mas, assim, eles têm um plano de contingenciamento. Eu tenho uma menina que foi minha aluna, hoje ela é uma profissional de saúde maravilhosa, né, que é a Deisiane Tuchá, querida. Eu sempre tenho conversado com ela, ela está falando desse plano de contingência, me mandou, né, o plano de contingência. Eles estão fazendo capacitação dos profissionais de saúde, né, nas aldeias, estão fazendo campanhas para o Fique em Casa e tudo. Então, eles estão fazendo a parte deles. Mas assim, é preocupante no sentido de que a gente tem um presidente da República e, por consequência, um ministério que é absurdamente terrível, como a gente está vendo, né? Mas vamos ter esperança, né? Não pode perder a esperança. Já dizia o poeta. Daqui a pouco dá o nosso tempo, mas aqui eu tenho uma pergunta da Rita. Sou de História e pesquiso Bahia. Tem alguma contribuição sobre material para conhecer os indígenas do Recôncavo Baiano e Feira de Santana? Pergunta da Rita. Olha, assim, a gente tem algumas coisas dos viajantes, né? Dos Sim. cronistas. A gente tem muito, assim, muita coisa. Assim. Tem um Márcio, se eu não me engano, os Pix e Márcios, tem coisas sobre o Recôncavo da Bahia, né? Falando sobre povos indígenas. De feira, eu confesso que eu não sei, não teria, mas eu acredito que nesses próprios viajantes e cronistas a gente vai encontrar algum material, porque o Vide Neuwied também, né, o Maximiliano de Vide Neuwied, né, que tem alguma coisa. Tem um livro eu acho que é do Teodoro Sampaio, que é a Chapada Diamantina, o Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. Ele sempre traz descrições históricas sobre os povos nativos que habitavam várias regiões da Bahia. Então, é muito provável, por exemplo, ele fala mais nesse do Teodoro Sampaio, o Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, né? Dessa parte lá. Mas o Recôncavo, acredito que esses cronistas e viajantes que eu falei, acredito que tem alguma coisa, se acha alguma coisa sobre povos indígenas ali naquela região. Temos mais uma pergunta aqui da Mani Silva. É uma pergunta e uma afirmação, né? Se você quiser discutir um pouquinho mais. Acho que foi minha aluna. Estudei o protestanismo na aldeia Pataxó, a AAN. Eu acho que eu li certo. Ela foi. É porque está sem o acento. E o número de igrejas são grandes, infelizmente. Pode falar. Eu participei da banca, inclusive, da Simone. Né? Os Pataxó, eles admitem, né, as igrejas evangélicas entrarem no território. Né? Isso tem causado uma série de problemas. As próprias lideranças reconhecem isso, né? As próprias lideranças, porque os indígenas começam a mudar, né? Começam a mudar assim, o seu modo de ver, né? Assim, o modo de encarar a sua própria cultura. E aos poucos vão se desfazendo dela, né? É muito complicado isso, viu? Um beijo para Simone. Simone foi minha aluna, eu fui da banca dela de graduação. Tem muito aluno teu aqui falando saudades. Eu só vou ler aqui rapidinho. Maria Aparecida dizendo saudades. Fê Cíntia Souza, Patrícia, admiro muito o seu trabalho, parabéns. Humberto Caimbê Massacará, botou um coração. Deve ser, Hã? deve ser Ângelo Caimbé. Sim, tem muita gente, muito aluno aqui mandando beijo para a senhora, Emily. E uma tia minha que estudou na UF de História há muito tempo, está aqui também assistindo a live e falou. O Rafael, um bocado de gente mandando beijo aqui para a senhora. Eu queria agora, né? Ó, a Moni mandou um beijo agora para a senhora. A Emily comentou, saudades imensas, muita admiração por Patrícia. Saudade imensa também, muita admiração. O nosso tempo agora tá finalizando. Então, antes que o Instagram quebre a gente, eu queria lhe agradecer, em meu nome pessoal, também em nome do Dalete, e pedir para a senhora fazer as suas considerações finais. O tempo agora é todo seu.
Bom, então, assim, para mim foi uma alegria, um prazer participar, né? A gente está vivendo um momento de exceção e é sempre a gente poder deixar alguma mensagem positiva, né? Assim, alguma coisa que vá contribuir para as pessoas até se Claro. estimularem a estudar alguma coisa, né? A pensar. Eu acho que os povos indígenas, eu acho que é um bom tema, né? Para se pensar, até para poder depois se agir com relação aos povos indígenas com maior respeito, conhecer melhor os povos indígenas, até porque eles podem ser nossos colegas de trabalho, né? Eles não estão isolados lá na Avisar para todo mundo que essa live ela vai ficar disponível durante 24 horas no Instagram aqui do Dalete. E no final de semana ela vai para o YouTube. Nós estamos com o canal no YouTube. Todas as lives a gente grava, corre lá e põe lá no YouTube. E é só procurar a gente no YouTube, que o nome é Dalete UFs. Se inscreve, compartilha, divulga o nosso projeto. Não vou chamar trabalho, porque é projeto, né? E compartilhem para todo mundo. Essa semana a gente vai encerrar as lives dessa semana. A gente abriu com a Denise Fersan, Literatura Negra com Messias, agora fechou com a Patrícia. Mas na semana que vem a gente volta. Na segunda-feira a gente recebe o escritor e jornalista Ricardo Ismael. Amanhã lançaremos os outros convidados também, mas já agende aí no seu telefone, segunda, às 8 da noite, no mesmo horário, no mesmo lugar. Os seguidores da Patrícia quiserem continuar acompanhando nossas lives, sigam a gente, entendeu? E muito obrigado mais uma vez por todo mundo. Tá aí todo mundo mandando coraçãozinho, né, Pro? Mandando beijo. E eu... aqui para mim é. É para todo mundo, é para todo mundo. Muito obrigado, foi uma honra ser a sua primeira live comigo. Quem sou eu para ter uma honra dessa, né, meu Deus? Mas muito obrigado, mais uma vez agradecer todo mundo que ficou aqui durante toda a semana. Tem muito calor, o Pro, aqui assistindo a gente, os meninos querendo aula. Eu já falo da senhora, já dou spoiler de como a senhora é. Então fique, ó, quando for pegar eles, já sabe, eles já vão lá preparados para a senhora. Infelizmente, né? Porque parece que a cultura brasileira não é mais no início, né? Tá mudando em alguns currículos, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Não pode já acabar, tirar do curso. Tem que ver nos canais. Não pode tirar. Patrícia Navarro, a gente tipo assim, Patrícia Navarro é a água, a gente é a garrafa. A gente tem que beber lá o conteúdo de Patrícia Navarro. Viu, queridos? Então, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até esse horário com a gente, viu? De coração. E segunda a gente está de volta. A live, repito, fica disponível por 24 horas e depois vai para o YouTube, Dalete UFs. Sigam, compartilhem e falem desse lindo projeto. Saudade das aulas de cultura brasileira, comentaram aqui, saudade também da senhora, Pro. Um grande beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Fique em casa, quem puder. Tchau.